Pessoal, bem-vindos ao canal. O Inter tá constrangido, sim, com o empate em 0 a 0 com o Always Ready no Beira-Rio na última rodada da fase de grupos da Libertadores. Constrangido, mas eu preciso dizer para vocês já de largada, o Ramires não vai ser demitido, pelo menos agora, tá? Vamos avançar aqui porque falando com as pessoas do Inter nessa quinta-feira pela manhã, eu ouvi que o que está incomodando as pessoas não é ele ser fiel, convicto ao modelo de jogo, à maneira de jogar, não é esse o ponto. Também não se incomodam com o que ele diz nas entrevistas. Ele disse que os resultados são mentirosos, antes ele disse que no Independente Del Valle aprendeu perdendo, e nada disso incomoda. O que tem gerado uma pulga atrás da orelha dos dirigentes, com quem eu falei, com as pessoas que circulam no Beira-Rio, é o seguinte: as trocas do Ramires. Esse é o primeiro ponto que está gerando uma bronca no Beira-Rio. Mas as trocas, as substituições no jogo... E aí eu ouvi o seguinte: no Grenal ele tirou os laterais em uma mexida só, no outro Grenal ele colocou o Praxedes na ponta esquerda, e agora contra o Always Ready ele colocou o Lucas da base lá na ponta. As pessoas do Beira-Rio, elas não sabem se ele está fazendo isso para mostrar que ele não tem pontas, para indicar para a diretoria que ele está com problemas no elenco, ou se ele está mexendo para fazer experimentações. Só que isso está incomodando. Se tem alguma coisa no trabalho do Ramires hoje que incomoda a direção do Inter, é isso: as trocas que ele faz no decorrer dos jogos. Por quê? Ele precisa se adaptar, e o grupo também. E ele falou isso, que não precisa, ele não pede tempo, mas precisa se adaptar, ele precisa conhecer. Mas as trocas, na visão das pessoas do Inter, elas estão... O que está acontecendo aqui? Por que ele está fazendo isso? Por que ele está fazendo aquilo? Então, se existe algum ponto hoje que está saindo um pouco da curva no discurso diretoria, comissão técnica, é esse: as trocas. De resto, o Inter segue convicto de que o Ramires é o cara para comandar o time na temporada. E é bom dizer isso porque o Inter fez só 10 pontos na fase de grupos da Libertadores. E quando começou a fase de grupos, ninguém imaginou que o Inter faria 10 pontos, né? E o Inter, pela primeira vez na história, empatou com o time da Bolívia em casa em jogos da Libertadores. Isso nunca tinha acontecido. É histórico. Mas aí o que eu ouvi das pessoas do Inter é que não passou necessariamente pelo Ramires, passou pelo desempenho dos jogadores. Aliás, a gente precisa conversar aqui sobre esse discurso que está crescendo no Beira-Rio sobre o grupo de jogadores. Mas antes, deixa eu falar para vocês o seguinte: o contexto, nas palavras de quem está no Inter, também está se adaptando. O contexto aqui, imprensa, o contexto aí, torcida e inclusive funcionários do Inter, se adaptando a essa ideia do Ramires de jogar futebol. Eu ouvi não só que o Ramires não corre risco, como também ouvi que o Inter segue muito focado em buscar jogadores para o Ramires. Então o argumento foi o seguinte: olha, ele não só não corre risco, como a gente do Inter está buscando jogadores para ele. Está buscando um zagueiro experiente, está buscando um 5, um volante e um lateral esquerdo. Aliás, o Léo Borges jogou e para muita gente confirmou aquela ideia que eu coloquei aqui para vocês, que eu tinha ouvido, de que ele não tem condições de jogar, né? O Inter disse: ó, a gente precisa de um lateral. Aliás, por falar em lateral, uma outra informação aqui, tá? O Ortega do Vélez, ele realmente foi tentado pelo Inter. E eu posso dizer para vocês que o Inter vasculhou o mercado sul-americano atrás de um lateral. E aí não encontrou ninguém e por isso está indo no Felipe Jonathan dos Santos. O nome de um outro gringo teve na mesa do Inter, o Inter negociou com esse gringo, o Inter tentou contratar um lateral estrangeiro e não conseguiu, além do Ortega. E não conseguiu porque ele é muito caro, um lateral que está na Argentina. Então, como não conseguiu fora do Brasil, o Inter veio para dentro do Brasil e está indo no Felipe Jonathan. Como é que pode acontecer uma troca no Inter? Olha, eu ouvi o seguinte: uma mudança, uma saída do Ramires só em caso de uma eliminação na Copa do Brasil e com 2 atuações pavorosas, com derrotas acachapantes. O adversário do Inter na fase da Copa do Brasil, na estreia da Copa do Brasil, é o Vitória. É o Vitória. Primeiro jogo lá, segundo jogo aqui em Porto Alegre. Só assim, nesse cenário extremo, é que alguma coisa pode mudar. De resto, segue o Ramires, inclusive recebendo jogadores para tocar a temporada. Eu quero saber a opinião de vocês. Como é que está o Inter do Ramires? Comenta aqui embaixo, tá? Deixa um comentário aí sobre a avaliação de vocês. Vocês acham que vai dar certo? Quem é que precisa ceder? Chegou no canal agora? Te inscreve aí, ativa as notificações, dá like, compartilha o conteúdo e daqui a pouco eu tô de volta, tá? Eu volto, pode deixar.